A semana foi marcada por uma nova fase da Operação Má Impressão, que apura o desvio da verba indenizatória por parte de parlamentares aqui de Uberlândia. A Promotoria do Patrimônio Público Criminal quer saber se os parlamentares desta legislatura, que gastaram menos de R$100 mil com a verba indenizatória, também teriam desviado o dinheiro para obter vantagens. Também teriam lavado o recurso público, como assim fizeram os outros, segundo as investigações do Ministério Público. A promotoria também vai investigar a prática de rachadinha e de funcionários fantasmas, a partir de denúncias anônimas que chegaram até a sede do Ministério Público Estadual. O Política Cruzada deste domingo veio aqui até o plenário da Câmara Municipal conversar com alguns desses parlamentares que foram citados nas novas investigações do Ministério Público. Também hoje vamos conversar com o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre as novas medidas do estado para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, as aulas na rede pública estadual de ensino. A partir de agora, o Política Cruzada está no ar. Olá, muito bom dia para você. Obrigado por acompanhar a programação da TV Paranaíba neste domingo. Pois é, como você viu, nós viemos aqui até o plenário da Câmara Municipal de Uberlândia para falar sobre a segunda e terceira fases da Operação Má Impressão, que já foi anunciada pelo Ministério Público Estadual. Esta operação foi realizada no final do ano passado e investigou diversos parlamentares aqui de Uberlândia pelo uso indevido da verba indenizatória. Em dezembro de 2019, 20 parlamentares chegaram a ser presos por conta de propina que teriam recebido de gráficas envolvidas no esquema do desvio do dinheiro público. Alguns desses parlamentares permanecem afastados dos mandatos pela Justiça e 14 já foram cassados administrativamente aqui pelo plenário da Câmara Municipal. Nesta semana, o promotor de justiça Daniel Marota Martinez, que agora ocupa a 17ª Promotoria do Ministério Público em Uberlândia, que é responsável pela área criminal do patrimônio público, deu início, portanto, à segunda e terceira fases desta operação. A ideia agora é investigar os parlamentares que teriam gasto, menos do que R$100 mil da verba indenizatória. Os outros investigados do fim do ano passado gastaram mais do que este valor. O promotor Daniel Marota explicou que nesta segunda fase, destes parlamentares desta legislatura, serão 5 os investigados: Adriano Zago, Tiago Fernandes, Wilson Pinheiro, Pastor Átila Carvalho e Tunico. No caso de Tunico, o envolvimento é diferente. Ainda está relacionado à primeira fase da Operação Má Impressão, quando ele era assessor parlamentar do vereador baiano, e que nós vamos explicar mais adiante. Vamos ver agora o que disse o promotor Daniel Marota sobre essas duas novas fases da Operação Má Impressão que começaram nesta semana. Na época da instauração da investigação e da deflagração da operação, em razão do excesso, de documentos a analisar, e do grande volume de informações, nós fizemos uma linha de corte, o último mandato parlamentar, o atual mandato parlamentar, na verdade, com gastos acima de R$100 mil. Houve 3 investigações que não se incluíam nesse requisito, que foram 2 suplentes de vereador que procuraram espontaneamente o Ministério Público para prestar esclarecimentos, e também a vereadora Michele Bretas, em relação a quem chegou uma representação, narrando uma série de fatos. Então, essas 3 investigações, ainda que fora desse requisito de R$100 mil, foram instauradas e concluídas, ainda na primeira fase da Operação Má Impressão. Agora, então, nós vamos investigar os gastos em relação àqueles vereadores que estão abaixo desse teto e não foram investigados ainda. Não há notícias de irregularidades em relação a esses vereadores, mas há necessidade de se apurar a questão dessas empresas, das notas fiscais, para ver se
Se não houver indício algum, realmente o procedimento é arquivado. O promotor também explicou que toda a legislatura passada, os vereadores entre 2013 e 2016 também serão investigados a partir de agora, na terceira fase da Operação Má Impressão. Naquela época, a verba indenizatória não era só para as atividades de publicidade dos parlamentares. Telefone e gastos com combustível e manutenção de veículos também poderiam ser gastos à escolha do parlamentar, sem licitação, com dinheiro da verba indenizatória. Tudo isso será analisado agora pelo Ministério Público Estadual. Eu determinei a elaboração de uma planilha com base no portal da transparência, com os gastos individualizados de cada vereador e de cada empresa, Lembrando que no mandato de 2013 a 2016 não eram somente despesas com gráficas, uma vez que nesse mandato, no mandato anterior, não havia licitação para nenhuma parte da verba indenizatória. Então havia a questão de combustível, de veículos e de empresas gráficas. Então a investigação de 2013 a 2016 vai abranger toda a verba indenizatória, não só das empresas gráficas. Paralelo a isso, o Ministério Público também deu início a uma investigação a partir de denúncias anônimas que chegaram até a Promotoria do Patrimônio Público Criminal sobre crimes de rachadinha, que é quando o assessor parlamentar devolve parte do salário dele ao vereador, que é patrão, e também de funcionários fantasmas, quando o assessor não trabalha ou não cumpre toda a carga horária contratada pelo parlamentar. Há um indicativo, há denúncias concretas também de algumas situações, indicando quem seriam alguns funcionários fantasmas, alguns funcionários que teriam que devolver parte dos salários. Mas em razão disso, nós resolvemos instaurar um procedimento preparatório, uma notícia de fato, em que nós estamos solicitando, junto ao presidente da Câmara, informações sobre todos os vereadores que passaram pela Câmara nos 2 últimos mandatos, 2013 a 16 e 17 até a presente data, com todos os funcionários que ocuparam funções na Câmara neste período todo. Nós queremos, com isso, fazer um levantamento de informações em bancos de dados e outros aspectos de investigação, porque nós sabemos que, embora seja uma prática em que há indícios veementes de uma prática que ocorre na Câmara Municipal, nós temos uma situação de que há um grande número de servidores que são efetivamente contratados, cumprem a sua carga horária normalmente, recebem seus salários e não repassam nada aos vereadores. Então nós precisamos fazer um apanhado geral de informações para que a gente separe onde há indício da prática de crimes. Essa notícia de fato vai ser transformada num PIC, num procedimento investigatório criminal. Onde não houver qualquer indício da prática de crime, essa notícia de fato já é arquivada e essa questão já se dá por encerrada. Pois é, então nós viemos hoje aqui até o plenário da Câmara Municipal de Uberlândia para conversar com esses vereadores citados pelo promotor e que agora serão ouvidos pelo Ministério Público e vão prestar esclarecimentos à promotoria. Um deles é o vereador Tiago Fernandes, do PSL. Vereador, muito bom dia, obrigado por atender ao nosso jornalismo. Bom dia, Danilo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você participando do programa Política Cruzada. Bom, então vamos explicar aqui, a sociedade quer saber. O senhor gastou a verba indenizatória aqui da Câmara? Sim. É importante, primeiramente, nós falarmos a respeito da importância desta operação e desta investigação. Nós somos favoráveis ao trabalho que vem sido desempenhado de uma maneira muito competente pelo promotor de justiça, Dr. Daniel Marota Martinez. Poucas vezes, Danilo, eu gastei a verba indenizatória a que me era facultado na Câmara Municipal. E digo porque poucas vezes. Informativos parlamentares só fiz por 3 vezes. Porque, iniciando meu mandato, entendia ser essa uma maneira de divulgar a nossa atividade parlamentar e também informar a população dos nossos, não só das nossas pautas que defendemos, dos projetos e requerimentos. Porém, logo no início, Danilo, vi que na prática este não é um meio eficaz para informar a população dos nossos trabalhos.
os informativos, eles por serem de papel e também diferentemente das redes sociais, não ter aquela interação e a dinâmica, eles se tornam onerosos para o poder público e não informam a população da mesma maneira que uma rede social informa. Então, diante disso, logo no início do meu mandato, eu fiz o informativo por 3 vezes, como disse, eu já não mais fiz esses informativos porque entendia que as redes sociais poderiam, ao custo zero, economizando o recurso do contribuinte, informar de uma maneira bem mais precisa e dinâmica e principalmente em tempo real. Então, por isso que poucas vezes eu me utilizei da verba indenizatória. Vereador, e quanto o senhor gastou no total da verba indenizatória nesse período? Eu poderia ter gasto, até quando ela foi permitida, R$234 mil. Gastei pouco mais de 10% desse valor, eu gastei aproximadamente R$23 mil com os serviços que nós fizemos. E entendíamos ser necessárias não só a economia desses recursos, mas principalmente se nós fiscalizamos o Poder Executivo para uma correta execução orçamentária e financeira e também defendemos medidas de austeridade, nós temos que dar o exemplo na Câmara. Então foi isso que nós procuramos fazer no decorrer do nosso mandato. A grande questão da Operação Má Impressão em sua primeira fase foi que os parlamentares envolvidos não tinham os comprovantes de pagamento da verba indenizatória. O senhor tem os comprovantes para apresentar ao Ministério Público? Sim, inclusive na oportunidade gostaria até de agradecer o espaço e disse que também já me adiantei à intimação e já apresentei os documentos comprobatórios da nossa utilização da verba indenizatória ao Ministério Público na última sexta-feira, já foram protocolizados e já estarão à disposição da análise do Dr. Daniel Marota Martinez. Nós temos não só todos os comprovantes, mas nós também colocamos de uma maneira detalhada toda a fase, desde a elaboração do material até a aprovação e consequente entrega para a população. Como que o senhor fazia o pagamento para as gráficas? Os nossos pagamentos foram feitos por 2 vezes em espécie e por 1 vez depósito do próprio cheque da verba indenizatória. Como é que o senhor vai comprovar esse pagamento em espécie? Todas as vezes que fiz o pagamento em espécie, tem o comprovante do saque do meu extrato bancário, que também já está colocando junto com os documentos probatórios e também o recibo de quitação do que remete o valor pago no mesmo dia em que foi efetivado o saque na minha conta, das 2 vezes que paguei com espécie. Por que pagar em espécie? Na verdade, existia aqui na casa uma dúbia interpretação de que se pagasse com o próprio cheque da verba, esse cheque ele deveria na verdade ter a capacidade de indenizar e não de pagar aquela despesa. Como na minha conta eu não possuo talão de cheque, eu fazia esse pagamento da maneira como não só comprovado através dos nossos comprovantes de extrato bancário e também precedida dos recibos de quitação. Eu não entendi muito bem essa dúvida aqui na casa. A casa tinha dúvida que não podia pagar com cheque da verba indenizatória? Eu não entendi. A verba indenizatória, ela indeniza a despesa. Ok. Então, quando você vai pagar com o cheque que está indenizando aquela despesa, você, na verdade, está tendo que receber o reembolso e não efetuar o pagamento. Então, existia-se. Entendi. Eu fiz 1 vez e depois existia aquela interpretação de que poderia ser num dado momento interpretado como um pagamento incorreto. As gráficas que o senhor contratou para fazer esses materiais? Só uma. Uma só? Tinha alguma relação de parentesco, amizade com o senhor? Nenhuma. Nenhum tipo. Qual foi o critério que o senhor escolheu para escolher essa empresa? Desde qualidade na prestação dos serviços, uma empresa séria, solidez no mercado e realmente o orçamento sempre era efetivado, precedido de orçamentos. Os serviços eles eram executados então por esta gráfica. O Ministério Público também deu início nessa semana a uma investigação sobre rachadinha e funcionários fantasmas. Isso amedronta o senhor? Em hipótese nenhuma, eu acho e tenho certeza que a política na cidade de Uberlândia está sendo passada a limpo e nós precisamos não só de, enquanto homens públicos, aqui na Câmara Municipal de Uberlândia,
incentivar e promover ações como essa, como também dar exemplo no que diz respeito à prestação de serviço da nossa equipe e também da nossa assessoria. Todos os seus 15 assessores trabalham em horário contratual e prestam o serviço na Câmara? Não tem nenhum óbice nesse sentido? Os nossos assessores, o Danilo, inclusive agora a Câmara tem uma portaria que tem dispensado os assessores para home office. Os nossos não estão em home office, os nossos estão aqui no gabinete, obedecendo todas as regras de segurança, também na questão da higienização, das máscaras, mas nós estamos trabalhando porque a demanda de serviço na cidade de Uberlândia é muito grande. E eu falo para todos os meus assessores, por mais que por regimento a Câmara Municipal determine a eles só uma jornada de 6 horas, mas nós trabalhamos 24 horas. Então, finais de semana, à noite, fora do horário normal de trabalho, vários dos nossos assessores, na verdade todos, em maneiras escalonadas, eles também executam serviço em favor da população de Uberlândia. E outro vereador que também foi citado por esta investigação do Ministério Público é o vereador Adriano Zago, do PDT, que também nos recebe aqui no plenário hoje. Vereador, muito bom dia, obrigado por nos receber, viu? Bom dia, Danilo, nós que agradecemos pela oportunidade de poder esclarecer a população de Uberlândia essa segunda e terceira fases da Operação Má Impressão pelo agora Dr. Daniel Marota, mas pela 17ª Promotoria do Patrimônio Público Criminal. Se você me permite, de início, poder fazer um esclarecimento à população, porque durante a semana fizeram uma confusão de que nós também estaríamos, envolvidos no esquema de rachadinha, de funcionário fantasma. São duas situações. Primeiro, é a continuidade da investigação sobre aqueles vereadores que utilizaram da verba indenizatória, mas que não foram alvo num primeiro momento, haja vista pelo valor que se utilizou, e que fique claro, o que se investiga não é o uso em si da verba indenizatória, porque ela porque foi extinta, ela é devidamente legal, prevista em norma aqui da Câmara Municipal. O que se investigou foi denúncias do mau uso ou do uso irregular da verba indenizatória. Então, nós já protocolizamos a nossa documentação no Ministério Público, antes mesmo de sermos intimados oficialmente, levamos menos de 24 horas depois que tomamos conhecimento pela imprensa dessa segunda e terceira fase, e vamos agora prestar os devidos esclarecimentos à população. Bom, então vamos saber do começo. O senhor usava a verba indenizatória, qual foi o montante que o senhor usou? Isso. Do ano de 2017 a 2019, que corresponde a essa legislatura, de um total que cada vereador teria direito, que era R$ 6.500 mensais, o que daria ao longo dos 36 meses um valor de R$ 234 mil, o nosso mandato utilizou-se R$ 9.299,70. Apenas uma nota de gráfica e 3 notas de correios, que é o envio do material, devidamente comprovado, com cheque feito nominal à gráfica, enfim, totalmente comprovado que já foi entregue ao Ministério Público. Vereador, a grande dúvida da primeira fase da Operação Má Impressão é que os parlamentares não tinham comprovantes do pagamento. Como é que o senhor fazia a comprovação de pagamento? Como é que o senhor pagou essa gráfica? Danilo, o nosso mandato sempre pegou o cheque pago, reembolsado da Câmara, depositava na minha conta e fazia o pagamento em cheque nominal, a gráfica, ao posto de gasolina, a manutenção de veículo, totalmente dentro das normas. Eu tenho a cópia dos cheques, já foi entregue ao Ministério Público. Ou seja, então é muito fácil a comprovação, porque tem a cópia e também a microfilmagem dos cheques. No caso, o senhor também vai responder pela terceira fase da Operação Má Impressão, não só o senhor, mas como todos os parlamentares da legislatura anterior, de 2013 a 2016. Naquela época não era só gráfica, tinha também, como você mencionou, combustível e tudo mais. Você já fez o levantamento do montante que foi gasto na legislatura passada? Danilo, eu tenho isso, poderia ter trazido, mas não tenho o número correto. Eu posso
te falar isso depois, mas posso afirmar categoricamente. O nosso mandato é o que mais faz economia ou fez economia da verba indenizatória nos últimos anos. Mas o senhor gastava também com combustível normalmente? Sim, tem todos os comprovantes de pagamento com cheques nominais a essas empresas. A operação do pagamento era a mesma dessa que o senhor mencionou com relação à gráfica? Para o posto de combustível, o senhor pagava da mesma forma? Da mesma forma, em cheque nominal no valor da nota fiscal para o posto de combustível. Uma grande questão que se coloca na época ainda desses postos de combustíveis é que já existia uma rede de empresas aqui da cidade que forneciam essas notas fiscais a esses parlamentares. Qual é o posto que o senhor escolheu? Não precisa falar o nome, mas qual foi o critério que o senhor escolheu a esse posto? Ele era usado por outros parlamentares aqui da época? Boa pergunta. Essa foi sempre uma cautela que o nosso mandato tinha, não só com posto, mas também com gráficas. Então, durante todo esse período, o nosso mandato abasteceu em apenas 2 postos de gasolina. E é público, eu posso falar o nome. Um posto é o posto universitário, que hoje está fechado em frente à Universidade Federal de Uberlândia, e também o posto Montreal, aqui na Avenida Anselmo Alves dos Santos. Então foram esses 2 únicos postos. Salvo engano, no posto universitário tinha 2 vereadores que abasteciam. Eu acho que era só isso. Vereador, uma outra operação, e o senhor no início fez essa dissociação, com relação à questão da rachadinha e também dos funcionários fantasmas. Nessa situação, os nomes de vocês não foram citados, entretanto o promotor disse que vai investigar tanto os parlamentares desta legislatura quanto os da legislatura passada. Te incomoda? De maneira alguma, é até mais uma oportunidade que nós temos, já falei isso reiteradas vezes, o nosso mandato também, ele é o único, né? Eu não conheço outro, de que nunca se utilizou de todos os assessores do qual tem direito, né? Isso permitiu uma economia, juntamente com a economia da verba indenizatória, uma economia de mais de R$1,5 milhão nos últimos anos. Então, não tenho razão para me preocupar com isso. Os nossos assessores, inclusive, tem assessores que estão desde o início, quando eu assumi aqui o meu primeiro mandato, e nosso gabinete é conhecido como um gabinete técnico, né? Não é um gabinete que tem os famosos cabos eleitorais, essas coisas que a gente conhece muito, né? Vereador Adriano Zago, prestando os esclarecimentos aqui ao Política Cruzada. Vereador, muito obrigado também pela sua participação, viu? Danilo, nós agradecemos e estamos à disposição também do cidadão uberlandense para quaisquer esclarecimentos. Outro vereador que também está sendo investigado pelo Ministério Público é o vereador Tunico, do PL, que também está aqui conosco. O caso dele é um pouco diferente dos outros 2 que nós ouvimos agora há pouco. É que, segundo o Ministério Público, o vereador Tunico foi citado durante a delação premiada de um empresário ainda na primeira fase da Operação Má Impressão. É que ele, Tunico, era assessor parlamentar do vereador Baiano, do PSDB, então presidente da Casa. E, segundo a declaração desse empresário ao Ministério Público, eram os assessores deste parlamentar, entre eles Tunico, que ia até a gráfica receber o dinheiro da propina, desviado da verba indenizatória. Vamos ver o que disse o promotor Daniel Marota Martinez relacionado ao vereador Tunico. Em relação a esse então assessor, houve a menção apenas ao apelido dele, o que não possibilitou a identificação imediata, razão pela qual ele não foi objeto de investigação ainda na primeira fase da má impressão. Agora, com a identificação de quem seria esse então assessor, que atualmente ocupa uma das cadeiras da Câmara, então nós vamos notificá-lo, possibilitar que ele apresente as suas informações, eventualmente proceder à cariação entre o proprietário da gráfica e ele, para que a gente possa apurar realmente se há ou não indícios da prática de crime por parte dele. Bom, e o vereador Tunico também nos recebe aqui no plenário hoje para fazer os esclarecimentos dele à sociedade. Vereador, muito bom dia, obrigado por nos receber, viu?
Bom dia, Danilo, e aos telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de corrigir a sua abertura, que você falou que estou sendo investigado. Não. O que o promotor disse é o seguinte: eu vou ser chamado para prestar esclarecimentos. Para você ter uma noção, eu nem tive a curiosidade de olhar o que foi dito pelo dito empresário, que eu sou proprietário da Gráfica Breda, uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Não tive nem essa curiosidade. Por quê? Porque eu tenho minha consciência tranquila de tudo que eu fiz na minha vida pública desde janeiro de 93, que é quando eu ingressei na vida pública. E em relação, quando eu trabalhei com o vereador Hélio Ferraz Baiano, por exemplo, esse tipo de coisas no gabinete, por exemplo, isso aí não era... Eu tinha uma parte, a minha parte no gabinete do vereador era fazer contato político, certo? E às vezes tinha algum evento na própria chácara dele, eu mesmo ajudava, certo? Eu, por exemplo, eu sou um cara... Eu jamais virei seu programa para falar de uma coisa que eu não tenho habilidade para fazer, certo? Mas aquilo que eu sei fazer, eu faço e faço bem feito. Agora, lá no gabinete, por exemplo, a gente recebia ordens. Eu, por exemplo, eu nunca entreguei um panfleto, nada do vereador na rua, nem sabia quem fazia. Eu estou com a minha consciência tranquila, certo? Eu sou um vereador de rua, fiz a minha campanha visitando comércio, residência, pedindo, como eu continuo fazendo a mesma coisa. Então eu tenho a minha consciência tranquila, estou à disposição do Ministério Público, qualquer hora do dia, da noite, da semana. Tanto é que na sexta-feira eu já protocolei um documento ao Ministério Público solicitando informações disso aí e colocando à minha disposição meu sigilo bancário, telefônico e fiscal. Até vou repassar para você esse documento, certo? Então eu tenho a minha consciência tranquila, eu não tive nem a curiosidade de ir atrás do Sobreda para... Estou tranquilo, vou esperar o promotor me chamar para mim poder prestar os esclarecimentos devidos. Tá, vereador, só para a gente voltar então ao ponto inicial, o senhor quis fazer uma correção, mas do ponto de vista jurídico, o senhor sim está sendo investigado, de fato prestar os esclarecimentos, como bem disse o promotor, só que esses esclarecimentos estão no bojo, tecnicamente, de um PIC, que é um procedimento investigatório criminal. Um procedimento investigatório criminal se abre quando existe um fato e que o Ministério Público vai investigar. Então, só para esclarecer esse ponto, que eu não fiz nenhuma incorreção quando disse que o senhor estava sendo investigado. Mas, tecnicamente. Agora, vamos aos fatos. O senhor trabalhou para o vereador Baiano por quanto tempo? Eu trabalhei com o vereador Baiano do início de maio, se eu não me engano, eu fui nomeado no dia 2 de maio, e saí a pedido, eu já tinha pedido para sair desde agosto, do mês de agosto, e fui sair no início de outubro. Eu não sei te precisar a data de outubro, mas eu fui, se eu não me engano, eu fui nomeado no dia 2 de maio. E desde o início de agosto eu já tinha pedido para ele mesmo que eu não tinha interesse em continuar no gabinete. E fiquei até o mês de outubro com os outros, sem minha vontade mesmo. O senhor sabia ou suspeitava que o vereador usava notas fiscais frias dessa gráfica? Ô, Danilo, é o seguinte, igual eu falei anteriormente, é o seguinte, lá no gabinete do Baiano tinha outras pessoas que trabalhavam no gabinete que era responsável por exemplo, lá na chácara, tinha uma pessoa que era responsável pela chácara dele, tinha uma pessoa que pagava as despesas da chácara, que era quem tomava conta da chácara era a Josi, quem fazia os pagamentos de despesa da chácara era a Valquíria, chefe de gabinete era o Wesley, e tinha também a Lucília, que fazia coisas, pagava coisas pessoais do vereador e esse tipo de coisa. Então, eu fazia o meu trabalho de, às vezes, ir atrás de uma pessoa que era pré-candidata a vereador, conversar, ir a alguma repartição pública, e igual estou te falando também, em alguns eventos que ele fez na chácara, até trabalhar como churrasqueiro lá na chácara, eu tenho habilidade para isso. O senhor conhece esse empresário, dono da Gráfica Breda? Olha, o Sobreda, eu conheço ele, já tem quase uns 40 anos, certo? Porque quando ele montou a primeira gráfica em Uberlândia, que foi na rua Bernardo Cupertino, entre a rua Araxá e a rua Poço de Caldas, eu morava na rua Lambari, que são 2 ruas para baixo, certo? Então, conheci ele desde ali, e é uma pessoa, já mandei fazer trabalhos lá com ele, para o ex-deputado federal Tenente Lúcio, na campanha de 2014, por exemplo, nós mandamos fazer material lá pouco, foi um material que foi feito em conjunto com o ex-deputado estadual Zé Maia, que era um material para ser trabalhado em Itapajipe, nós pagamos 50%, eu que fui lá e fiz o pagamento para ele,
e o deputado Zé Maia pagou os outros 50, fez crédito na conta dele. Então, eu tive lá nessa época para levar a arte do material, para fazer o pagamento para ele. Eu fui votar na gráfica do Sobreda em 2016, quando eu era candidato a vereador. Eu fui lá, falei, Sobreda, eu sou candidato a vereador, estou aí na vida pública precisando tudo, e estou saindo candidato agora. Vim aqui para pedir, se o senhor puder confiar o seu voto à minha pessoa. O senhor falou, não, Tonico, você pode andar aí, conversar com os funcionários e tal, te conheço há muitos anos. Isso. Depois de 2016, se você falar, você foi na gráfica dele, nunca mais pus os pés lá. Eu tenho um serviço de prestação para lavar veículos, um lava-jato. Lavo o carro lá dele, da esposa dele, lavo do filho dele. E para te ser assim, sincero, não só com você, mas para toda a comunidade que está nos vendo, eu não, assim, eu diria para você que eu não tenho nem como te falar a questão de saber se ele teria sido investigado, nem ele nem o próprio filho dele. Eu fiquei sabendo disso posteriormente. E é uma pessoa que, bem dizer, vai no meu lava-jato. O filho dele foi lá no lava-jato a última vez, deve ter mais ou menos um mês. Mas eu não sabia que ele tinha sido preso. Por que então que o senhor acha que ele falou o nome do senhor? Ele se confundiu ali naquela declaração? Seria isso? Olha, Danilo, é igual eu estou te falando. Eu nem tive a preocupação de ir lá conversar com o Sobreda, certo? Porque com os outros eu tenho minha consciência tranquila. Porque você pensa bem, ele me conhece há tantos anos. Eu trabalhei com o deputado federal Tenente Lúcio quase 27 anos. E com os outros, tudo que era feito pelo gabinete, quando mandava fazer alguma coisa, geralmente era eu que ia para fazer. Então ele é um cara que me conhece. Se fosse uma coisa que eu acho que se ele tivesse certeza, ele tinha respondido de imediato. Quem buscava? O fulano. Não é isso? Ele pode ter se confundido então. Com certeza. Lá, por exemplo, lá tinha eu, que com os outros era Tonico, tinha também outro servidor lá que era o Toninho, certo? Que é filho do ex-vereador Antônio Jorge Neto. Então, com os outros, eu gostaria muito, assim, eu tenho mais pressa em ser ouvido pelo promotor público do que ele me ouvir, para poder esclarecer isso aí. De uma coisa eu te falo para você, eu nunca peguei, não devo, eu estou tranquilo, assim, eu acho que o maior juízo da gente é a consciência, e isso aí não me tira o meu sono em nada, estou tranquilo. Tá certo. Vereador Tonico falando aqui conosco também ao Política Cruzada. Vereador, muito obrigado, viu, pela sua disposição de esclarecer aqui o cidadão de Uberlândia. Eu que agradeço o espaço e eu acho que o agente público em si, ele tem que ser transparente, certo? Eu sempre trabalhei por isso, certo? Eu tenho meus pensamentos, eu sou contra a reeleição sucessiva no Legislativo, sou contra uma série de coisas no Legislativo, mas infelizmente a gente não tem o poder da gente mudar. Certo? Então eu estou aí para trabalhar, sou um servidor do povo. Eu entrei aqui na Câmara em janeiro de 93, trabalhei aqui por 16 anos. E eu tenho um nome a zelar também. E eu não vou deixar de ir para a rua pedir o meu voto para a minha reeleição por causa de um fato desse, porque é uma coisa que eu não devo. Nós também convidamos os outros 2 vereadores citados pelo Ministério Público nesta nova investigação. Wilson Pinheiro e pastor Átila Carvalho, ambos do Progressistas. Eles não quiseram participar. O Wilson disse que ainda não foi notificado pelo Ministério Público desta nova investigação e, por orientação de seu advogado, não deveria conceder a entrevista. O vereador pastor Átila Carvalho também informou que vai aguardar a notificação para se posicionar. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, eu converso com o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. É um minutinho só, a gente volta já.